Sábado, 26 de novembro, 29 de novembro de 2025, eu vou fazer um bônus da história oculta. Ou seja, a história oculta eu dividi em 7 partes, sendo a primeira gratuita e 6 partes custando R$ 4 cada uma, ou seja, R$ 24 para quem queira ouvir eu contando a história oculta. Só que a história oculta está dentro de um livro, de um romance, que eu adoro. Agora, para contextualizar e dar um bônus, eu vou expandir um pouco o romance, falando da história oculta, lendo o livro Fundo do Céu, do Marinho Piacentini. Ou seja, não vai ter mais bônus, eu não vou mais falar do livro, eu só vou falar da história oculta. Mas como o livro eu gosto, e para dar uma contextualizada inicial, assim que terminou a parte 1 completa, né, que envolve a parte gratuita e a parte paga, a primeira parte paga de R$ 4 da história oculta, eu vou ler o romance. Isso é, os personagens que falam sobre a história oculta dentro do livro. Então aqui é logo depois terminada a parte 1 da história oculta. Dália interrompeu a narração e comentou: "Antes de continuar, há uma coisa que você precisa entender agora." Imediatamente Lúcio centrou-se, ouvidos bem abertos, alerta e focado nas palavras dela. Os humanos chamavam os nibiruanos de Anunnaki ou Nefilim, que literalmente significa aqueles que do céu vieram para a terra. Já vi esse nome, Nefilim, na Bíblia, Lúcio comentou. Exatamente. Você tem um exemplar aqui em sua casa? Sim, tenho. Às vezes consulto alguns trechos para algum trabalho. Ela abriu a Bíblia no livro Gênesis e apontou. Veja aqui esse trecho. Diz o seguinte: quando os homens começaram a ser numerosos na face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhe davam filhos, os Nefilim habitavam sobre a terra. Esses homens famosos foram os poderosos dos tempos antigos. Gênesis, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Coisa esquisita para estar na Bíblia. Os filhos de Deus copulando com as filhas dos homens, Lúcio comentou. A Bíblia usa os termos Nefilim e Elohim, palavras plurais com o mesmo sentido, os que vieram dos céus. A palavra correspondente no idioma grego é deuses. Ela disse, enfatizando a última palavra. Deuses? Está me dizendo que os deuses gregos que viviam no Monte Olimpo eram pessoas reais, eram os nibiruanos? Exatamente. Dália fez uma pausa para que as palavras se encaixassem na mente dele e depois continuou. O livro Gênesis da Bíblia é uma colagem deturpada de partes do Édipo da Criação, obra documental sumeriana escrita há pelo menos 8.000 anos. Se observarmos com atenção, perceberemos que a Bíblia mantém a palavra Elohim e Nefilim no livro Gênesis. Mas ao longo da narrativa, esses termos vão sendo substituídos pela palavra Deus Javé, no singular. Foi um erro de tradução do épico da criação, engenhosamente colocado no Gênesis bíblico por Moisés e seus descendentes. Por isso, todos os feitos dos Anunnaki são creditados a uma entidade singular chamada Deus, Javé ou Yahvé. Esse pequeno erro, entre aspas, cometido, inventou o Deus único hoje venerado pela humanidade.